Vamos dar início, né, amados irmãos, mais um dia abençoado que Deus está nos dando para que a gente possa aprender a palavra dele. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, eterno é o teu nome, Senhor da glória, e nessa semana o Senhor concebeu estarmos aqui, Senhor, para aprender, juntamente com os nossos irmãos, um pouco das tuas sagradas escrituras. Aquilo que o Senhor tem para alimentar o nosso corpo, alma e espírito. Aquilo que o Senhor tem para nos purificar de todas as informações que o mundo tenta nos introduzir de forma, Senhor da glória, legalista. Mas de forma, Senhor da glória, com sabedoria e com discernimento, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra. Por isso, neste momento, sejas bem-vindo neste lugar e fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, o nosso estudo desta semana vai se encontrar lá em Gênesis, no capítulo de número 28, né? E a paraxá que nós vamos estar estudando, a nossa porção semanal, ela está aí, né, lá no começo da nossa apostila. Está dizendo, vai e se, né? Que significa e partiu. Então aí está também algumas palavras, né, algumas letras em hebraico, né, o Vav, o Yud, Tsei e o Alaf. Então essas letras elas estão aqui para que a gente possa ali associar justamente a pronúncia desta palavra em hebraico está aqui em português, né? Que eu escrevi aqui, que eu deixei aqui escrito. Vai yetse, né? Então ele estava dizendo, e partiu. Sabemos nós que todas, assim como os 5 primeiros livros da Bíblia, no hebraico eles têm o quê? Como se a primeira palavra de cada livro correspondesse ao nome do livro, correto? E assim, cada palavra de cada porção semanal corresponde ali à nossa porção do que a gente está estudando. E essa porção ela vai tratar da vida de quem? Exatamente. Essa porção ela vai tratar da vida de Jacó. Em um cenário que eu enfatizei um pouco mais para os irmãos sobre a partida, já que a semana, o nosso estudo da semana vai falar e partiu, né? É uma trajetória. E essa leitura que nós vamos estar fazendo está em Gênesis capítulo de número 28, do verso 10 ao verso 15. Né? Ele... Amém. Bom, esse episódio da qual nós acabamos de ler, né? Ele remete a uma saída. Ele tinha um lugar de partida, porém também ele tinha um lugar de chegada. Mas durante esses dois trajetos, né, esses dois momentos, nós vamos estar falando um pouco a respeito dessa caminhada. Então aqui na portila nós vamos estar lendo, né, e vai dizer assim, a partida de Jacó revela-nos vários pontos de nossa jornada, mesmo que elas não sejam vistas como uma partida de paz, em vários sentidos. Porque é uma coisa que nos fica ali na cabeça. Como que Jacó, após ter tramado com seu irmão e juntamente com sua mãe, ter tramado com o seu pai, né, com relação a receber, né, o dom da primogenitura.
Eles fizeram aquela trama ali para que eles pudessem, para que Isaac, no seu momento de fragilidade, de uma certa idade já, não tinha uma visão muito boa, ele se juntou com sua mãe ali e fizeram uma trama. Sabiam que Isaac tinha falado para Esaú: olha, meu filho, vai ao campo, apanhe uma caça, prepare, faça para mim, e assim que eu terminar de comer essa caça, eu vou te abençoar. Mas alguém estava ouvindo essas palavras, e ela logo pega, chama Jacó e diz assim: vai lá no meio do rebanho, pega ali um carneiro, um cabrito, e traga para mim, eu vou preparar. E nós vamos fazer aquilo que o seu pai pediu para o seu irmão. Mas ele questiona e diz assim mesmo: mas eu não tenho ali o cheiro de Saul e também não tenho ali, vamos dizer assim mesmo, o pelo dele, né? Que ele era bastante peludo. Mas ela diz: não se preocupe com isso, apenas obedece o que eu estou te falando. Então aqueles dois estavam ali se juntando para fazer algo que o pai não estava de acordo, mas era para tomar uma bênção. Nesse episódio, acontece tudo como ela planejou. Tudo como ela planejou aconteceu, né? E logo depois disso, o seu irmão, ele passa a colocar na sua mente, né, uma trama para matar seu irmão. Cai aos ouvidos da mãe. No nosso meio, aonde nós vivemos agora, se um dos nossos irmãos faz algo de uma forma agressiva como aconteceu, nós ficamos chateados, ficamos com bastante ira, mas nós não tramamos a morte do nosso irmão, não é isso? Nós não tramamos a morte dele. Aquilo nos abala, aquilo já começa a nos mostrar, ficar um pé atrás com aquele irmão, mas não chega ao ponto de nós tramarmos a morte dele. E aqui chegou. Dentro da casa de Deus isso aconteceu. Um irmão tramar contra a vida do outro. E nesse episódio a gente para analisar. Jacó não saiu logo de imediato. Assim que a sua mãe soube, ela usou de uma outra artimanha. Que aí a gente já para pensar que essa outra forma dela agir tinha a ver com a vontade de Deus. Qual era? Se ela não poderia manter o seu filho ali, seu filho querido, Jacó, dentro daquela casa, qual era que ela tinha que fazer? Ela tinha que tirar ele dali de algum jeito, né? Porque senão ela ia perder Jacó. Isso não era uma ameaça apenas, isso aí era realmente algo que estava ali sendo tramado. E ela chega com Isaac e diz: olha, nós vamos ler aqui, né? Gênesis 27:46. Diz assim: disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Éter. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Éter, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Em outras palavras, ela estava dizendo: para que me serve continuar a viver? É provável, amados irmãos, né, que a gente tira um pouco da atenção, mas a gente tem que observar esse detalhe sobre a respeito do casamento que Esaú fez, não é isso? Esaú pegou as filhas de Éter para casar, então aquelas mulheres aborreciam tanto a Isaac quanto a Rebeca, ao ponto dela se desgostar da vida. Olha só, imagine você numa família como essa aí, você sendo aquele que vai herdar tudo do seu pai. A mãe está viva ainda, só que ele já se sente no poder e começa a agir de acordo com aquilo que ele acha melhor para ele. E ele começa a fazer aliança, a se casar com mulheres que não agradavam ao seu pai. Então, quando Rebeca para pensar nessa situação, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que Esaú está dizendo assim mesmo: olha, você não tem mais nada a ver com o que está acontecendo aqui. A partir de então, quando meu pai me abençoar, eu que vou mandar em tudo. Então, tu achas que agora aquelas mulheres que não tinham respeito nenhum pela religião, pela cultura e pela ética daquele povo, elas estavam dizendo assim mesmo: antes
nós éramos filhos de alguém que não tinha poder nenhum, mas nós já incomodávamos. Só que agora nós vamos ser esposa de um filho que vai herdar tudo. Então nós temos o direito, ninguém vai falar nada, se nós decidimos acabar com algumas coisas aqui dentro. E aquilo estava entristecendo o coração de Rebeca. Então é isso, né? Olha, esse versículo transmite o que estava sendo externado do coração daquela mulher. Ela já estava convivendo com aquilo já há muito tempo já. Só que ela já... Imagine, uma mãe que estava preocupada com o futuro do filho. Antigamente, as histórias contavam que haveria de ter uma intervenção. Por quê? Porque imagine só, amado, só para que a gente possa ter uma ideia. Em um reinado, vai lá um rei que tem um filho, né? E de repente ele tem um bastardo, que vai, até então ele é o único filho que vai herdar. Mas aí o rei resolve casar de novo. Só que ele casa com alguém que já não é mais considerado uma mulher que vai dar um filho bastardo, mas uma linhagem real. O filho bastardo vai perder direito a tudo. O que acontece? Se a mãe do filho bastardo não agir, no final das contas, é capaz até o filho bastardo morrer. Porque é um risco para o reinado daquela criança. Um é risco para o reinado do outro. O pensamento deles naquela época era assim. O pensamento de Rebeca era justamente esse. Depois que Esaú tomar o poder e as suas mulheres, ele já ameaçou o meu filho. É um risco Jacó permanecer aqui nesse lugar. É um risco. E muitos que às vezes falam a respeito da questão dessas pregações, que nós vamos ver mais aqui na frente, que Deus ele realmente ele não tenha prazer nenhum na associação de um crente com um ímpio, com relação a casamento. Ele não tem prazer nenhum nisso. Né? E mesmo que Paulo venha dizer que dentre um casal, seja ele o homem ou a mulher, que primeiro aceitar a Cristo, e algumas, né, palavras diretas, ele vai dizer assim: o poder está sobre quem aceitou Jesus. O poder já não está mais sobre aquele que não aceitou a Cristo. Por isso que ele diz que o homem, né, se ele se resolver, se ele disser a si mesmo, eu vou lutar e orar para que ele possa querer o Deus que eu sirvo. Se ele ou se ela não quiser, que vá embora. Mas eu vou ficar com o meu Deus. Só que em algumas outras questões, se dizem que a mulher tem que se viver opressiva. Quem tem Cristo tem autoridade, amado. Ela não tem a submissão. Seja ele o homem ou a mulher dentro de casa, está no caminho de Cristo, a mulher ou o homem, ele tem autoridade. Por quê? Porque ele serve ao Deus que muda corações. Então, se você serve a Deus e, de uma certa maneira, você ficar submisso àquele a quem não serve, com certeza aquele que não serve vai te dominar. Vai te dominar. E ele vai procurar fazer tudo para te machucar e para fazer você não querer ficar nesse caminho. Mas se você é a mulher que entende que quando você tem Deus na tua vida, tu tem tudo, quando ele vier de lá, tua posição é de cabeça erguida, dizendo: eu sirvo a um Deus. Se você quiser, vai ser assim. Se você não quiser, também não vai ser do teu jeito. Mas se quiser, vai ser do jeito do Deus. Mas quem te dá o respaldo, já que na nossa sociedade, ou em alguns casos antepassado, vai dizer que o homem domina dentro de casa. Só que perante Deus, os dois são iguais. Só que se aquela pessoa colocou a sua confiança em Deus, ela tem que se colocar de cabeça erguida. Tem que se colocar de cabeça erguida e dizer: Senhor, te aceitei, faço o meu sacrifício, procuro fazer a tua verdade, andar nos teus caminhos. E se esse ou se essa não quer nada com o Senhor, faça aí o que tenha que fazer, mas não deixa o teu povo padecer. Né? Não deixa o teu povo padecer. Por quê? Porque quando nós não tínhamos Cristo, quem não tinha nada era submisso quem tinha alguma coisa. Né?
Era um processo de opressão. Só que quando você entende que você tem Cristo, é que nem hoje em dia. A igreja que entende que ela tem Cristo na vida, ela não precisa depender de política, não precisa depender de empresário, não precisa depender de ninguém. Ela depende de Cristo. Porque senão Deus não diria na sua palavra: o Senhor, o Deus a qual tu serve, é o dono do ouro e da prata. O Senhor, Deus a qual tu serve, ele é o Deus que tem tudo a teu favor. Tu não vais mendigar o pão. Abençoado tu serás ao entrar e ao sair, aonde colocar a planta dos teus pés. Se porventura ouvires todas as minhas palavras que eu tenho para lhe dizer. Então ele está dizendo assim: existe uma condição para você ter autoridade nessa terra. Não é isso? Se Deus te chama, te capacita, te dá autoridade sobre os espíritos imundos, te dá autoridade sobre as enfermidades, te dá autoridade para você falar e qualquer ser humano se calar diante de você, porque quem está com você é o Espírito Santo de Deus, então é o teu posicionamento que vai fazer a diferença diante da situação que você se encontra. Nesse momento aqui nós estamos observando que Esaú e as suas mulheres estavam querendo colocar submissa Rebeca, Isaac e Jacó, né? Porque elas já estavam aborrecendo Rebeca de uma tal forma que ela até perdeu a vontade de quê? De viver. E muitas das vezes dentro de um relacionamento acontece isso. A opressão é tão grande que às vezes um do outro perde até a vontade de viver, né? Perde até a vontade de querer continuar, de querer ir adiante. Mas aí Rebeca, né, ela começa a agir dentro dos projetos que ela tem feito. Em um dos projetos que é fazer o quê? Salvar a vida do seu filho. Ela chama Isaac e diz: olha, essas mulheres de Esaú, eu não suporto. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: eu não suporto. E se o nosso filho Jacó não tiver realmente, né, condições, porventura, também ele será entregue a essa mesma questão que Esaú. Não deixe que isso aconteça. Envia-o. Né? Envia-o. Não deixe com que ele tome esposa daqui dessa região. Deus, aí a gente para entender que Deus tem uma exclusividade com o seu povo. É o povo dele que tem que se colocar como exclusivo. Né? É uma questão de você ser... Deus ele já tem falado para nós aqui. Vós sois nação eleita, sacerdócio santo, a qual Deus escolheu. A qual Deus escolheu. Agora depende de cada um de nós. Em qual posição nós nos encontramos. Na questão de Esaú e as suas esposas, elas queriam submeter, né, a autoridade, né, aquele regime ditatorial, né, que muitos dizem aí narcisista, em cima daqueles que tinham menos poder do que eles. Era isso que eles queriam fazer. Deus ele não nos permite fazer desta maneira, mas ele não nos permite também ser pisado pelo nosso adversário. É diferente, né? Você tem que também saber estrategiar diante da situação que Deus tem te colocado. Ele não te colocou para ser cauda, né? Como diz aí, te colocou para ser cabeça, mas também que não é para pisar sobre a cauda. Ele te colocou em uma situação que ele te dará discernimento, sabedoria, ele vai fazer você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. É um pensamento totalmente diferente de algumas classes aí que estão lutando pelo poder de ser igual, não é isso na sociedade? Mas na verdade eles querem tomar o poder para eles, porque não tem nada de preconceito, né, com relação a uma determinada classe que estão lutando aí para ser igual na sociedade. Eles não estão lutando para ser igual, eles estão lutando para tomar o poder, que eles querem mandar, é diferente. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus ele não luta para tomar o poder. Ele luta para honrar o nome do Senhor. E tudo que Deus dá para ele, ele vai fazer. Mas também ele luta para que não possa ser submisso a este mundo. Né? Por isso que o Senhor, nas suas orações, Jesus, quando estava ali em conexão com o Pai, quando Satanás estava ali próximo deles, ele chegava, ele entendia. Olha o discernimento de quem anda com Deus e tem o Espírito Santo. Quando Pedro fala com ele a respeito de um episódio que era para ele não deixar acontecer, Jesus olha para ele e diz: aparta de mim, Satanás. Pedro era para ficar ofendido. Se fosse no nosso dia,
nos nossos dias, alguém falar para outra pessoa, vai ficar ofendido. Olhar para ele e dizer, aparta de mim, Satanás. O homem não estava nem endemoniado, possesso ao ponto de ele se jogar no chão e se estribuchar com raiva, para ele dizer, aparta de mim, Satanás. Não, ele usou a boca daquele homem, involuntariamente, né? E se ele não tivesse aquele discernimento, ele poderia estar pensando assim mesmo, mas é verdade. Tenho tantas coisas para fazer nessa terra, tenho tantas almas ainda para ganhar para o Pai, por que eu teria que passar por isso? Por quê? Aquela mensagem, sabe aquela mensagem que Deus já te falou que você tem que fazer, mas aí Satanás vai lá e te diz uma palavra que quebra, vai quebrando devagar a ordem que Deus te deu para você fazer, se atentamente ouvires aquilo que eu tenho para você, né? Deuteronômio capítulo 28, no verso 1, ele fala isso. Só que Satanás vai começar a fazer que nem fez com Eva lá. Faça assim, né? Deus falou, Adão faça assim, 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 e tá tudo bem. Estamos, eu e você e Eva, estamos tudo bem. Só que a serpente vai lá, e ela não vai com uma intenção de mostrar o chifre, o rabo, o garfo, para mostrar que ele é do mal, né? Ela conversa, uma palavra, uma frase, né? Rápida e curta, certamente não morrereis. E aquilo ficou ecoando na cabeça de Eva, vai ecoando de dia, vai ecoando de tarde, vai ecoando à noite. Aí acontece algo diante do teu dia a dia, que você vai começar a observar, mas é verdade, é uma questão de raciocínio isso, não é uma questão de fé. Aí você começa a quebrar a fé e andar pela lógica. Quebramos ali o dito de Deus para a nossa vida. Aí sim, eu vou querer ser submisso sem a autoridade de Deus. Eu vou querer, né, deixar a submissão sem ter a autoridade de Deus para me libertar daquilo. E era isso que estava passando pela vida de Rebeca com relação a Jacó. Mas continuando. Éter, no hebraico, terror, medo. Esse era o nome do antepassado dos hititas. Ele era o filho mais velho de Canaã e habitava na parte sul da terra prometida, perto de Hebrom. Isso nós vamos ver em Gênesis 10, 15, Gênesis 23, 3 a 7, Gênesis 25, 10, Efron ou Hebrom era descendente de Éter nos dias de Abraão. Hebrom era um lugar habitado pelos descendentes de Éter. Amados, esse Hebrom aí, ele vai aparecer na Bíblia por diversas vezes, né? Foi ali que Abraão comprou o campo de Hebrom para fazer ali um túmulo para ali enterrar Sara. Ele mesmo foi enterrado naquele lugar. Alguns historiadores dizem que Moisés também foi enterrado naquele lugar. Dizem que os 12, né, os outros irmãos de José também foram enterrados, mas não tem exatamente, não está na Bíblia, mas isso é questão de historiadores. Então o campo de Hebrom foi onde Abraão também fez o seu primeiro altar, quando Deus ele começou a lhe chamar. Ele saiu da sua terra e chegou na terra de Hebrom, levantou um altar. Mas o povo daquele lugar, Deus de maneira nenhuma deixou eles serem associados, né? Porque a gente passa, lembra-se dos estudos anteriores? Geração de Sete, a bênção, não é isso? E também depois de Noé, Deus ali deu ali a Noé uma oportunidade para ele e para sua família, não foi isso? E Noé tinha quantos filhos? Quais são os nomes dele? Continuando aqui, né? Dentre desses 3 filhos, 2 foram abençoados, não é isso? E um recebeu uma maldição. Então, amados irmãos, ele vem dessa descendência que foi amaldiçoado por Deus. Vamos lá, continuando a portila. Além de salvar seu filho da morte prometida por Esaú, seu irmão, Rebeca não suportava a maneira com que as filhas de Éter se comportavam totalmente fora da conduta de seu povo, a qual Deus tem ensinado a Abraão. Esse gesto foi algo que estava dentro dos planos de Adonai. Isso nós vamos ver em Deuteronômio, capítulo de número 7, o verso 1. Ele vai dizer assim: quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir,
e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigaseus, os camorreus, os cananeus, os fariseus, os fariseus e os reveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. O 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem farás piedade, nem terás piedade delas. Verso 3. Nem ter aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos. Isso aqui é um decreto da palavra do Senhor. Então ele está dizendo assim mesmo, se Deus falou que essa união não vai sair nada de bom daí, por que o homem ainda faz essa união? Se nós sabemos que a palavra do Senhor, quando ele passa a dizer no verso 2, ele diz assim mesmo, é como se ele dissesse, extermine, né? Acaba com elas. Mas ele não está dizendo para você chegar lá e acabar com os seres humanos. Ele está dizendo assim mesmo, não deixarás em ti, ou na tua casa, ou na tua família, nada do que eles estão acostumados a fazer. Elimine tudo. Tudo, elimine tudo, não deixa nada. Você vai chegar lá, Deus ele vai te dar uma terra que não era tua. Tu vais encontrar um povo que é muito maior do que você quando chegou lá. Deus, ele vai te abençoar nessa terra, ele vai te fazer crescer, te prosperar, porém, você não vai pegar nada do que é deles para dentro da tua casa. Tudo que eles já faziam lá, mas isso é costume, isso é coisa dos homens. Deus está falando literalmente de costumes aqui, né? Cultura, religião, porque uma coisa vai buscando a outra. Uma coisa vai puxando a outra, né? Então, Deus estava falando, tu é um povo exclusivo, tu é um povo separado. E muito menos como aconteceu no episódio de Siquém. Os irmãos lembram, né? Jacó, quando ele chegou na cidade de Siquém, os irmãos lembram, né? Quando eles... Acontece que Diná, filha mais ali de Jacó, o rei se afeiçoou dela, né? E ele, de repente, deitou com ela, fora do casamento. Seus irmãos ficaram muito chateados, com muita raiva. E eles disseram assim, mas mesmo assim o filho do rei ainda queria ainda casar com ela, né? Consumar matrimônio com ela. E eles disseram, o que nós podemos fazer para que você possa dar os teus filhos aos nossos filhos e as tuas filhas aos nossos filhos? Eles pensaram, e disseram assim, olha, Deus ele fez uma aliança conosco. E essa aliança, ela é física, circuncisão. Então, naquele momento ali, Siquém queria fazer uma junção, né? Ele queria juntar todo mundo. E Deus não estava nesse projeto não, de junção de todo mundo. Tanto é que o ocorrido que nós observamos naquele detalhe foi que aquilo foi apenas uma trama para deixarem eles fragilizados, enfermos, porque dizem que depois que você faz a circuncisão, você fica no período de 3 dias sem ter força para nada. E foi nesse período que os filhos de Jacó empreitaram entrar na cidade e matar todos os homens e algumas mulheres. Né? Uma trama, algo que foi errado, mas que o inimigo queria pegar aquilo e trazer uma associação, e Deus, usando aqueles filhos de Jacó, dizendo assim mesmo, olha, não faça união, não te conecte com eles, não te ligue com eles, não faça aliança com eles. Né? Não importa se eles têm mais do que você, se eles têm poder para isso, se eles têm poder para aquilo outro. Lembre-se quem é o teu Deus. Né? Lembre-se do que o teu Deus é capaz de fazer. Se você não consegue andar pela fé, uma hora Deus vai te colocar em situações em que você vai ser provado pela fé. Né? Enquanto Deus está dizendo, meu filho, é assim que eu quero fazer, é assim que tu tens que fazer. E se você
ouvir aquilo, lembra que a gente já falou isso no começo, né? Ouvir a instrução de Deus, mas não esqueça de uma coisa, que a serpente também tem as suas instruções. Ela vai lançar ali a sua instrução. E depois, no dia a dia, o ambiente ele vai estar sendo moldado para que você possa exercer a tua fé ou simplesmente ouvir o que a serpente te falou. E o ambiente não vai ficar estável, tranquilo, e você aceitou Jesus e você vai andar em cima de rosas. Não. Até porque você nem sabe o que é servir a Deus, não é isso? Não sabe nem o que é viver pela fé. Isso é exemplo do povo de Israel que morava no Egito, não é isso? Deus necessitou levar eles ao deserto. Então, quando Deus nos instrui, meu filho, busca a minha palavra, meu filho, faça um propósito de louvor pela manhã. E nós temos harpa, nós temos hinos seculares. Agora, com os hinos seculares, só temos que ter um pouquinho de cuidado, né? Mas nós temos a harpa cristã. À noite, você está passando por uma guerra, tem os hinos da harpa de sangue. Tira ali com teu Deus 7 hinos de sangue. 11h30, meia-noite. Senhor, eu vou louvar esses 7 hinos de sangue e nesse propósito. Deus te deu armas. Né? Ele não te deu um momento para você parar e ficar olhando para o vazio, esperando alguma coisa cair do céu para você. Não, ele te deu armas. Ele te deu atitude para você fazer também. Não é isso? Ah, mas, meu filho, minha filha, teu chamado é na palavra, teu chamado é no louvor, mas o que eu tenho que fazer? Não sei cantar, não sei pregar. Amados, quando alguém quer ser médico, né? Ele já entra fazendo a cirurgia? Não tem condições, né? Esses dias eu estava trabalhando ali, a gente estava desmontando uma máquina. E a gente montou e desmontou, acho que umas 10 vezes abriu aquela máquina. E no final me veio aquele entendimento. Se nós fôssemos médicos e essa máquina fosse um ser humano, coitado dele. Coitado. 7 vezes nós abrimos e fechamos. Não estava funcionando, abríamos. Abríamos, mudava algumas coisinhas ali dentro, ligávamos, fechávamos e ligava na tomada e quando via não pegava. E levava de novo para a sala de cirurgia, abria ela, mexia os fios lá e nada. Nada. E foi esse que me deu. Se nós fôssemos médicos e aquela máquina fosse um ser humano, então a gente tinha mais pontos na barriga do que uma camisa de crochê. Né? Então é isso, amado. Por isso existem os cultos de ensinamento, né? Instrução da palavra do Senhor. Nós estamos nos cultos de adoração, nós sempre cantamos 3 hinos da harpa. Tem gente que já cantou 10 anos, tem gente que já cantou 5 anos, tem gente que já cantou 6 anos, tem gente que já cantou 3 anos, 2 anos, mas 1 ano. Quando eu comecei a estudar esta palavra, quando o Senhor me trouxe de verdade para o seu caminho, em 1 ano eu já tinha lido essa palavra. Em 1 ano eu já estava começando a ler novamente ela. Em 2 anos, não, em 1 ano e meio, eu já conhecia praticamente todas as histórias da Bíblia. E o 1º ano de ministério. Deus me chamou e eu mergulhei na palavra dele. E o tempo que ele me deu. O tempo que ele me deu, eu sempre aproveitei. Sempre falo isso para a Rafaela. Aproveita o tempo que Deus te dá. Né? Aproveite cada tempo que Deus te dá. Então, quando ele me deu esse tempo, eu mergulhei na palavra do Senhor. Então, em 1 ano, eu já conhecia quase todas as histórias. E quando alguém me chamava para dar uma palavra, e perguntavam para mim, quanto tempo tu já é crente? Eu dizia, 1 ano. 1 ano. E às vezes era até o pastor da igreja. E dizia, eu não sei o que você sabe. Claro. Então, amados, Deus nos deu armas. Ele nos deu momentos como esse para que a gente possa nos preparar. Vai chegar momentos da nossa vida, amados, e agora nós estamos vendo por aí. Parece que está voltando tudo novamente àquela questão de política de novo. O Brasil... Eu creio que muitos que se dizem crente vai voltar a fazer o que faziam nas eleições passadas. Vai se envolver de corpo e alma. Então, amados, eu digo, o que o povo está aprendendo nas igrejas? O que o povo está aprendendo?
Tu sabe qual é a tua responsabilidade, tu sabes o que Deus ele te deu entendimento para saber o que é certo e o que é errado. Faça a tua parte, como ele diz, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, procura-te. É quase que Deus estava querendo dizer assim mesmo: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então ele vai dizer: se teu coração voltares para lá, mergulhares, começares a debater, começares a ouvir, não, mas eu tenho que aprender, tu não tem que aprender nada de política. Deus não te chamou para te ser político. Se Deus te chamou para te ser sacerdote, aprenda o que é ser um sacerdote da casa do Senhor. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, não é isso que a Bíblia diz? Se eles realmente quisessem Deus, essa situação do nosso Brasil já era diferente. O nosso Brasil era diferente, e tanto é que a gente vê o episódio que aconteceu nas últimas eleições. Era vitória garantida, não era isso? Só que no final das contas houve uma nova surpresa. Porque o povo estava fazendo o que não era para se fazer. Não o povo, né? Eu digo assim, os líderes religiosos, aqueles a quem Deus chamou para cuidar da igreja dele. Continuando. Com isso, o Eterno passa a trabalhar com o seu povo de forma exclusiva. Então, presumimos que a partida de Jacó estava dentro da vontade de Deus nessa viagem de Berseba a Harã. Berseba, né? Para Harã. Sob Padã-Arã, a viagem era cerca de 750 quilômetros e exigia 20 dias ou mesmo 30 de jornada. Olha aí. Quase que o camarada sair de Florianópolis, Santa Catarina, para ir lá para o Pará, para Belém do Pará. Um mês caminhando, né? O homem saiu ali sem nada. Um mês caminhando. Jacó foi por motivos de desobediência. Jacó saiu. Lembra que a gente leu lá no começo? A partida de Jacó revela-nos vários pontos de nossa jornada, mesmo que elas não sejam vistas como uma partida de paz em vários sentidos. Porque o que nós queremos? O que nós queremos é sair de um determinado lugar com bênção, não é isso? Tem lugares que você não vai sair com bênção, não. A questão de trabalho, né? Não, Deus vai preparar tudo para que eu possa sair ali honrado. E se Deus quiser te tirar o desonrado daí? E se Deus quiser te tirar de uma maneira em que Ele pode dizer assim mesmo: deixa eu te julgar, eu quero saber qual é o teu caráter diante do julgamento desses homens. O nosso desejo é que vá tudo bem em tudo que nós for fazer. Mas nem tudo que nós fazemos vai tudo bem, senão não teriam matado Jesus, né? Tudo que ele fez foi tudo de bom. Mas no final das contas ele recebeu não tudo de bom. Jacó foi por motivos de desobediência. Olha, a partida dele foi por motivo de desobediência, conforme vimos no 7º versículo. Gênesis 28, 7, ele vai dizer assim: e Jacó deu ouvido a seus pais e dirigiu-os a Padã-Arã, né? Então ele saiu dali. Ele foi em sentido a Padã-Arã. Cadê? Primeiramente ele passaria por Betel. Está errado aí, mas é Betel. Onde se encontraria com Deus. Essa jornada, amados, olha, em mais ou menos de 20 a 30 dias ele chegava no seu destino. Mas no meio no meio não, né? Logo no princípio dessa jornada, em aproximadamente 3 dias, ele chega a um lugar onde Deus ele fala com ele. Então aquele homem, amados, aquele homem era um andarilho. Se nós encontrássemos Jacó aí, uma vez, lá eu posso dizer isso, lá em Belém do Pará, tem um município lá que é chamado de Vila Fátima, no interior de Belém, né? Lá do Pará. É bem distante, amado. Leva em cerca de 4 horas e meia, 5 horas de carro. De Belém até esse lugarzinho aí. E uma pessoa que eu conheci lá, que era um ex-usuário de droga,
ele disse assim, vou fazer um voto com Deus. Eu quero ir lá, porque eu tinha aberto um ministério lá, no pastor que eu conheço lá nesse lugar. Ele disse, eu quero ir lá servir com eles, que era membro da mesma família. Mas eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou sair daqui de bicicleta e vou parar só lá. Ele disse, isso vai ser o preço para que eu creio que quando eu chegar lá, Deus vai me eliminar essa vontade de querer me voltar para as drogas de novo. Ele fez um desafio, né? Ele fez um desafio com o Senhor. Ele fez e ele conseguiu. Quando ele chegou lá, quando a gente viu, ele já estava trabalhando na obra lá com o irmão dele. Então, imagine só, eu dei esse exemplo para dizer que às vezes nós estamos viajando na estrada e nós vemos um andarilho, né? Certo que a maioria dos andarilhos que a gente vê pela estrada são andarilhos mesmo, são vagantes que não sabem para onde realmente quer ir, nem como chegar naquele lugar, porque realmente estão vivendo uma vida pregressa. E às vezes dá até pena dessas pessoas. Mas e se nós passássemos por uma estrada e encontrássemos um Jacó da vida? Né? Um Jacó da vida que estava querendo chegar em um determinado objetivo. E outra coisa que nos faz não dar carona na estrada é o perigo, não é isso? Porque vai saber, vai entender, pela lógica da questão, ninguém vai dar carona. Pelo fato, principalmente à noite, pelo perigo, não é isso? Mas quando nós temos aquela sensibilidade de Deus que você ouve e sente no teu coração dizer, pare, leve esse até o destino dele. É duas coisas que a gente está aprendendo hoje. É a nossa lógica e a fé. Quando a gente passa a andar pela fé, foi que nem... São pequenos exercícios que fazem a tua fé, ou ela vai crescer ou ela vai diminuir. Eu até falei aqui para os irmãos, quando eu tinha que comprar algo lá no Bistec, né? No mercado... Eu tirei a moto, cheguei lá próximo do sacolão e me veio na mente, e veio aqui no coração, tua carteira. E quando você sai de casa, praticamente a carteira é que nem o celular, né? Nós que temos costume de andar com carteira, né? Nem todo mundo tem costume de andar com a carteira, porque lá está o dinheiro, lá está a documentação e lá também está o documento da moto. Então eu ando tudo ali. Então toda a minha rotina é me arrumar, pegar a carteira, pegar tudo e ir até o mercado. Poderia, como diz, isso daí parecia ser uma coisa banal, sem importância nenhuma, né? De acordo com o ponto de vista que eu ia olhar, não dá importância nenhuma para isso. Mas no meio da jornada, me veio essa voz, tua carteira. E pá, parece que eu peguei um susto em cima da moto. Já coloquei a mão aqui. Não tá. Parei a moto e voltei. Se eu tivesse chegado no Bistec? Tem lugares que nós queremos ir. Mas, assim como aconteceu com Jacó, acontece conosco. Quando você se prepara tudo, você prepara tudo para ir lá. Mas aí você ouve aquele impacto da voz de Deus. Não vai. Problema, um detalhe que acontece no nosso meio, né, dos seres humanos, é que quando diz assim mesmo, não vai, em alguns casos existem filhos, né? Mas pai, aí você, não, eu prometi que eu ia levar meu filho. Mas você já ouviu a voz, não vai. Mas aí você vai. É que nem aquela questão, quero pagar para ver, né? Quero pagar para ver. Aí, naquele mesmo momento, trajetória de Jacó, que sai lá de Berseba, né? E vai a Harã. No meio do caminho, não, logo no começo da sua jornada, ele caminha como um andarilho no deserto, andando, né? Imagine que ele preparou só uma mochilinha ali com algumas comidas ali, porque ele sabia que a caminhada era longe. E não tinha pouso para ele ficar, não tinha lugar para ele dormir.
Aí a Bíblia vai dizer que ele pega as pedras, ele dorme, o seu travesseiro ele transforma de pedra. Pode ser que não seja só aquele momento aqui que ele pegou a pedra, né? Pode ser que todas as noites que ele dormiu, ele deve ter pego uma pedra e ter colocado como travesseiro. Estava acostumado a dormir num lugar legal. Aquele homem estava acostumado a dormir numa caminha confortável. Seu pai tinha recurso para isso. Agora ele passa a dormir no relento, na terra seca. E o seu teto era estrelado. Tinha a melhor paisagem. Agora aquele homem está vivendo uma provação. E nesse momento da provação dele, ele começa, imagine só, amado, ele começa a pensar em tudo que ele tinha na casa do pai dele. E agora ele não tem nada onde ele está numa trajetória, ele não tem nada onde ele está. E o que ele diz assim mesmo, não sei nem quando eu vou chegar nesse objetivo, nem se eu vou chegar. Porém, o seu coração está aflito, sua alma está angustiada, ele está super preocupado porque ele não era de fazer esse tipo de jornada sozinho, perigoso. E a gente para ver que nesse momento, né, ele dorme, e ele vai dormir, e ele teve um sonho. Esse homem estava aflito, amado. Na hora que Deus apresentou para ele, esse homem estava aflito. Muitas das vezes a gente só olha, né? Os versículos são tão rápidos que a gente pensa que foi... Ele saiu, dormiu, Deus se revelou e chegou. Não é isso? Rápido. Mas aquele homem passou de 20 a 30 dias na estrada. E aí, aqui diz, e perto dele estava o Senhor. Ele disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. Mas antes disso, você vê que ele tem um sonho, não é isso? Uma escada que dava no céu e que o dava aqui na terra. Ele estava olhando para aquela imagem maravilhosa, anjos subindo e descendo. Só que o mais impressionante, a melhor parte, não é o anjo que sobe e desce. Qual é a melhor parte? Irmãos, nós acabamos de ler aqui. Ele vê uma escada, ele vê anjos subindo e descendo, mas aí naquele momento, do lado dele, do lado de Jacó, está aqui, Gênesis 28, 13, do lado dele. Perto dele estava o Senhor. Tem sonhos que você vê as coisas maravilhosas ali. Muitas das vezes a gente se perde nos nossos sonhos. Eu, inclusivamente, eu posso dizer que eu me perco nos meus sonhos. Porque não sei se já aconteceu com os irmãos. Ou, não sei se foi essa noite ou a noite anterior, eu estava sonhando. Eu estava sonhando que eu estava defendendo uma classe, né? Eu estava defendendo ali, debatendo mesmo com aquela classe, sabe? E no sonho eu tinha argumento para falar tudo para defender, para vencer. E no sonho, eu fui sonhando, fui debatendo, fui sonhando, fui debatendo, eu fui acordando. E eu fui falando. E quando eu já estava acordando, me apercebendo, eu já estava falando, me debatendo, só eu e a câmera. Eu já estava projetando o debate acordado já. Entendeu? Eu praticamente estava fazendo aqui, me perdendo nos meus próprios sonhos, né? Eu estava como se eu estivesse lá e eu estivesse no mesmo tempo aqui. Uma transação do mundo espiritual ao mundo físico. Eu estava dormindo, me acordei fazendo aquilo que eu estava fazendo no sonho. E naquele momento ali, Gênesis 28, 13, Jacó estava olhando a escada, os anjos. Ele o admirava, que coisa maravilhosa. Mas ele nunca ia saber o que era aquilo. Ele nunca ia saber se não tivesse esse versículo 13 do capítulo 28. Ele nunca ia saber. Porque quando você tem um sonho e não sabe nada. Eu só sonhei. Eu prefiro até esquecer, que eu não sei o que aconteceu. Porque muitas das vezes, no teu sonho, Deus está ali. Só que você se perde no seu sonho e não deixa Deus te explicar.
É porque da mesma vontade que tu tens aqui nessa terra, quando tu dorme com aquilo no teu coração, até os teus sonhos tu queres dominar, né? Quando tu procura dominar tudo, né? Até nos teus sonhos tu queres dominar também, mas aí você não deixa. Só que naquele momento Jacó saiu de lá fugitivo, ele saiu de lá praticamente corrido, ele não tinha para onde ir, ele só tinha esse caminho, essa jornada. Então naquele momento disse, eu sou o Senhor teu Deus, o Deus, né? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Ele ainda não fala teu Deus, ele só diz, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha, amados, por isso que entram esses enigmas na nossa cabeça. Como é que um homem sai fugido da presença do Senhor, fugido da sua casa, correndo risco de vida, e vai com estratégia para um outro lugar? E no metade desse caminho, Deus vai lá e se revela com ele como se estivesse se revelando a Abraão. É uma coisa que a gente não consegue realmente entender literalmente o que a Bíblia quer falar para nós, em alguns pontos. Porque a Bíblia não é uma regra absoluta, que você tem que agir um robô, sabe? Um robô na linha de produção, que você tem que fazer tudo igualzinho. Aconteceu com o irmão, vai acontecer comigo da mesma maneira? Não, porque você tem a sua experiência. Mas aqui você vai ver que, da mesma forma que Deus se revelou a Abraão, essa mesma promessa, Deus fez a Isaque. E agora em sonho, Deus se revela aqui a Jacó. Eu sou o Deus dos teus pais. E essa terra onde você está deitado, tudo que você está vendo aí, eu te darei. Agora você pega isso e traga para o momento em que Jacó chega na casa lá de Labão. Ele chega cabisbaixo, ele chega sem nada, ele diz assim, olha só, o que você tiver para mim aí está ótimo. Sabe aquele filho pródigo que diz assim mesmo me arruma um trabalho, nem que seja para trabalhar com os porcos, para mim está ótimo, não é isso? Jacó ele não tem mais autoridade nenhuma para barganhar, ele não tem mais autoridade nenhuma para falar nada, ele só diz assim, o que tu tiveres para mim aí, eu aceito. Sabe aquele momento da nossa vida, que Deus nos quebra tudo, quebra em pedacinho, que ele diz, Senhor, o que tu tiveres para minha vida, eu aceito, né? Só que tem o estado do Jacó que ele disse, peraí, eu não vou aceitar. Não é assim também, né? Nós temos que conversar para ver se esse negócio é de Deus, para ver se não é de Deus. E outra coisa, o que eu quero, eu sei como conquistar. Assim que era o Jacó. Ele não queria a primogenitura, ele não sabia como fazer? Sabia, ele viu seu irmão chegar lá com fome. Ele disse, vamos aproveitar dessa situação. Ele tá dizendo que ele está para morrer. Eu vou lá, vou usar de estratégia, né? Vou usar a cabeça, vou querer isso daí para mim. Então ele sabia como agir para querer conquistar as coisas. Só que agora Deus quebra ele, Deus se revela com ele nessa jornada, fala para ele, dá as promessas para ele. Aí ele vai lá e conversa com Deus e diz, Deus, se tu me proteger, me guardar, prosperar, eu darei o dízimo. Né? Ele faz várias promessas para Deus nessas revelações aí. Só que depois de tratado com Deus, o homem chega mansinho. O homem chega mansinho lá na casa de Labão. E ele diz assim mesmo, até Labão teve pena dele e disse, meu parente, não é certo que você trabalhe sem um salário. Ele era o coitadinho. Jacó, coitadinho do Jacó, né? Então, o homem trabalha demais, o homem passa a noite, passa frio, não reclama de nada, dorme aonde der para ele dormir, ele dorme lá, coloca ele lá com as ovelhas, ele dorme, coloca ele lá na beira do poço, ele dorme. Aí Labão, um homem seco, sem coração, tem piedade do homem depois de transformado por Deus, né? O homem, depois que é transformado por Deus, qualquer um que olha para ele tem pena dele, porque o homem não sai da prova, é só prova, é só prova. Parece o contrário daquele hino, é só vitórias, é só vitória, é só prova. Aí aonde ele chega, só ele abrir a boca, você já sabe que você tem que sentir pena dele, né? Mas esse é o trabalhar de Deus, amado.
Isso não é uma questão que o homem quer viver daquele jeito lá. Ninguém quer viver desse jeito, não. Ninguém quer viver como coitadinho. Ninguém quer viver ali, me ajuda, me socorre. Não, ninguém quer viver assim. Todo mundo quer viver de cabeça erguida, não é isso? Querer, conquistando, porque você serve a um Deus que te dá esse poder para você conquistar. Mas isso era um trabalhar de Deus na vida de Jacó. Deus estava quebrando ele, porque olha, Jacó, a partir de agora eu falei contigo, a mesma promessa que eu falei a Abraão, a Isaac, eu tenho sobre a tua vida. Porém, eu preciso te quebrar, porque senão tu vai andar fazendo as coisas que não devem ser, que nem a gente vê hoje em dia nessas igrejas modernas. Fazem a obra de Deus de qualquer jeito. Era um Jacó sem ser transformado. São os Jacós que não passaram pelo quebrantamento. Se passaram, esqueceram. Né? É o mesmo exemplo a gente continua usando e vai usar aquele momento que você estava na prova, que se te desse um pão adormecido de 4 dias, você comia com manteiga ou sem esquentar ou nada, você só queria comer. Só que depois as coisas melhorou. Agora tem que ser pão com queijo e presunto, senão eu não como. Agora tem que ser pão com queijo e presunto, senão eu não como. Tem que ser assim. Esquece, né? Esquece. Não que você não tenha que ter isso na sua mesa. Eu só uso esse exemplo como forma de que você rejeita, né? Aqueles momentos em que você agora só quer, né? É só vitória. Agora é só vitória. Só quer bênção, só quer viver. Não. Deus não vai proibir. Deus não vai negligenciar um queijo, presunto, um pãozinho, café, ou um suco, ou uma fruta na sua mesa. Ele quer que você tenha o melhor dessa terra. Isso é palavra dele. Mas só que lembra que ele falou? Todos os costumes dessas nações, elimine-o. Não pega nenhum deles para você, porque eles rejeitam tudo. Não dão valor naquilo que eu criei. Vocês têm que dar valor naquilo que eu criei. Vocês têm que dar valor em tudo que eu dei para vocês. Lembre-se disso. Por isso que ele colocou Jacó nessa situação. Ele quebrou aquele homem, né? Ele quebrou aquele homem. A mesma promessa que foi feita para Abraão, né? O último parágrafo aqui. A mesma promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, agora está sendo feita para Jacó. E pode ser feita para você. Este é o momento que você sabe que aqueles que o buscam pela madrugada o acharão. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Foi o que Deus fez com Jacó, não foi isso? Pela madrugada, aquele homem, amados, mas a gente vê com o episódio aqui que Jacó dormiu, não foi? Mas aí você pensa, aquele homem não deve ter dormido na primeira noite. Aquele homem deve ter passado a noite em claro. Se dormiu, foi anestesiado. Mas ele dormia fora da casa dele. Ouviu um barulho lá na árvore. Se fosse eu, não dormia. Porque se eu visse um vento na árvore ali, já não dava para passar uma noite na selva. Né? Passar uns 3 dias até não aguentar mais e dormir e Deus se revelar. Bom, filho, estou contigo aí. Te acalma. Amém? Graças a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor nesta noite. Espírito Santo de Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando a cada momento a Tua palavra. E o Senhor tem colocado em nossos corações e preparado para receber esta semente. Que os Teus filhos, Espírito Santo de Deus, possa verdadeiramente, Senhor, fazer com que esta semente ela venha germinar, crescer uma árvore bonita e produzir muitos frutos. A Tua palavra tem poder para quebrar toda mentira, Senhor, do inferno. A Tua palavra tem poder para colocar os Teus filhos na posição para a qual o Senhor chamou. Senhor dos Exércitos, existe fase nas nossas vidas, mas as fases que o Senhor está fazendo nós atravessarmos, faça-nos apenas entendermos e compreendermos e não querermos sair delas, porque quando chegarmos também na bênção, nós não vamos querer sair dela, Senhor. Por isso, o Espírito de Deus leva o Teu povo em paz e em segurança, fortalece a cada dia os Teus filhos, continue dando força, continue dando saúde, continue dando vigor, continue restaurando a sua fé, Senhor, a cada dia, a cada momento, na Tua presença, nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Filho meu, não te apavora em meio a uma bravia, eu sou contigo.
Sou teu refúgio, fortaleza, sou teu abrigo, meu filho.